Olá, bem-vindo ao canal Vila dos Contos. Se você está chegando agora, te convidamos a se inscrever e deixar o seu curtir. No vídeo de hoje vamos falar sobre os djinns, que seriam gênios ou demônios. Prepare-se para embarcar nessa fantástica história. Muitas pessoas conhecem o conceito de um gênio, que é quando você encontra uma lâmpada mágica, a esfrega e aparece um espírito estranho que oferece 3 desejos. Parece ótimo, mas na verdade, na maioria das vezes, isso termina mal. Os gênios de hoje em dia são meio inúteis e estranhos, mas as histórias originais sobre eles são incríveis. Os djinns são espíritos antigos da cultura árabe que carregam um significado completamente próprio, podendo ser vistos como espíritos ou como demônios. Hoje em dia, as lendas sobre gênios estão mais ligadas aos mitos islâmicos e a histórias mais antigas da Península Arábica. No entanto, entidades parecidas com gênios são encontradas em várias culturas ao redor do mundo. Na tradição islâmica, gênios é um termo usado para se referir a diferentes tipos de criaturas sobrenaturais, tanto como um grupo genérico quanto a um ser específico. Por exemplo, pode-se falar de um djinn individual ou de um grupo de demônios e espíritos diversos chamados coletivamente de gênios ou comunidades de gênios. Assim como os demônios, alguns gênios podem ser malignos, mas em algumas histórias são retratados como benevolentes. Eles são invocados e controlados por um praticante de magia, algo parecido com as histórias de gênios antes da crença islâmica. Antes do islamismo, estudiosos do Oriente Médio descreviam os gênios como espíritos malignos que habitavam desertos e lugares impuros. Acreditava-se que os gênios podiam se transformar em animais para se misturar entre nós. Alguns pensavam que eram mais parecidos com divindades e, por isso, eram adorados antes do Islã se tornar a principal religião. Essas divindades eram vistas como tendo influências pagãs e, por isso, seu papel na vida diária diminuiu. Apesar de já terem sido adoradas como divindades, nunca foram consideradas imortais ou invencíveis. Alguns acreditavam que era possível matar um gênio com armas, mas isso era teoria, já que eles podiam mudar de forma e se tornar invisíveis. Imagine tentar matar algo que você nem consegue ver. Além disso, eles eram associados à propagação de doenças e problemas mentais, sendo capazes de possuir a mente e o corpo das pessoas. Ao longo das histórias, a percepção dos gênios mudou. Na história de Salomão, eles eram espíritos parecidos com as divindades pagãs antigas. Salomão tinha o poder de se comunicar com animais e espíritos, o que lhe permitiu controlar os gênios indisciplinados e ordená-los a ajudar na construção do primeiro templo em Jerusalém. No Alcorão, os gênios são mencionados 29 vezes, principalmente no capítulo 72, chamado Al-Jinn, ou os gênios, para reforçar a ideia de um único Deus verdadeiro. Os gênios passaram de divindades a seres menos poderosos, colocados em uma hierarquia semelhante à dos humanos em relação a Deus, o que significa que estão sujeitos ao julgamento após a morte. Eles existem em um ponto entre nosso mundo e um mundo sobrenatural. Em alguns relatos, os gênios são divididos em 3 grupos: os que voam pelo ar, os que podem se transformar em cães e serpentes, e os que se movem como humanos. Os estudiosos interpretaram o uso da palavra gênios no Alcorão para significar seres que existem em um plano invisível aos humanos, incluindo anjos e demônios. Mas nem todo gênio é um anjo ou demônio, e algumas descrições os retratam de forma muito semelhante aos humanos. Os gênios foram criados de um fogo sem fumaça e habitavam a terra antes de Adão e dos primeiros humanos. Eles eram mais ágeis e fortes, mas levavam uma vida bastante humana, precisando comer, dormir
e beber. Ao morrer, eram enviados para o céu ou inferno, dependendo de suas ações. Esses gênios foram divididos em diferentes tribos, cada uma formada por uma mistura distinta, resultante de batalhas entre o fogo luminoso e o sombrio, entre o lado angelical e demoníaco. Esses conflitos frequentes entre tribos invisíveis de gênios eram muitas vezes usados para explicar tempestades violentas, representando o caos gerado por essas batalhas. Uma outra história tradicional sugere que os gênios desapareceram devido a um conflito entre anjos, gênios e humanos. Os anjos foram criados na quarta-feira, os gênios na quinta-feira e 1000 anos depois, os humanos na sexta-feira. No entanto, a convivência pacífica entre essas três raças foi corrompida pela violência e ganância dos gênios, levando Deus a enviar os anjos para purgar essa comunidade. Muitos gênios morreram e os poucos sobreviventes foram exilados da terra. Essas histórias sobre os gênios não ficaram restritas apenas à Arábia, espalhando-se pela Turquia, norte da África e até mesmo os Balcãs. Em locais como Marrocos, exorcismos eram realizados para aqueles considerados possuídos por um ejin, um tipo de gênio. No entanto, esses gênios não escolhiam qualquer pessoa. Visavam aqueles que eram vistos como vulneráveis, frequentemente chamados de almas cansadas. Eles buscavam indivíduos infelizes, mentalmente instáveis ou simplesmente deprimidos, gerando assim a associação entre os gênios e doenças mentais. Uma crença difundida é que os gênios habitam o subsolo, conspirando e tramando contra a humanidade. Eles emergem apenas para espalhar doenças e causar danos àqueles que maltratam os outros. Na ficção moderna, os gênios e djinns são interpretados de diversas maneiras. Alguns são considerados divindades menores, enquanto outros são entidades mágicas convocadas por meio de magia negra e bruxaria. Um tema recorrente é o conceito de receber 3 desejos ao invocar um gênio. Os gênios aparecem em histórias há milênios, e é fascinante ver como ideias de diferentes culturas se mesclam para criar novas narrativas, seja retratando-os como uma raça de espíritos invisíveis ou entidades subterrâneas. Uma das histórias mais conhecidas sobre os djinns ou gênios é vista em Aladim, com o gênio da lâmpada sendo um ser amigável. Agora queremos ouvir de você. Você já conhecia a história sobre os djinns? Compartilhe conosco nos comentários. E até o próximo conto.